Galera, vamos falar de um clássico aqui da administração, que são as metas SMART. Tem uma galera de empresa que eu já ajudei que não tem nada de metodologia de meta. Nada, nada. Então, por exemplo, não está claro qual que é o planejamento, quais são as metas. Né? Tá tão assim ao ar, ao vento, que comparar quanto a empresa estava no ano passado, quanto a empresa está nesse ano e quanto ela quer estar no ano que vem, não dá. Então, o que é uma meta SMART? Então, metas SMART são metas construídas em forma a considerar 5 atributos. SMRAT. Então, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Temporal é o contrário de atemporal. Então, temporal tem começo, tem fim. Atemporal não tem. Então, vamos entender um pouquinho da meta do S, do SMART, específico. Então, o primeiro elemento para a construção de uma boa meta é considerar que ela deve ser específica. Assim, fuja de más interpretações, tanto da sua parte como da parte da equipe. Quer ver? Vamos dar uma meta errada, por exemplo. Nada específica. Ela é tão não específica e ela é tão assustadora que a maioria da galera tem. Por exemplo, vender mais. Essa meta pode significar muitas coisas diferentes dependendo de quem interpretar. Para fugir desse erro, tem que fazer algumas outras perguntas para entender com mais profundidade essa meta. Por exemplo, o que eu quero com essa meta? Quem é o responsável pela meta? Onde ela deve ser realizada? Como ela deve ser batida? Por que ela existe? Por isso que normalmente no conjunto de metas a gente dá 3, 4, no máximo 5 metas de venda ou metas administrativas, porque senão, meu amigo, o time vai voar. Vamos falar de uma meta específica, por exemplo, de uma equipe de marketing irá aumentar as vendas online no site. Tá, ok, beleza, não disse muita coisa. Então, tem que entender quem é da equipe de marketing, quando vai aumentar, o que é esperado. Então, por exemplo, o que eu quero com essa meta? Aumentar minhas vendas online. Quem que é o responsável por ela? Minha meta, a minha equipe de marketing. Onde ela deve ser realizada? Online. Como ela deve ser batida? Bom, no site. Por que ela existe? Porque nós queremos aumentar a nossa presença online. Então, veja, as metas SMART, elas vão afunilando e vão dando direcionamento. Vamos falar agora do M. Então, a gente falou do S, vamos falar do M de mensurável. O pai da administração, Peter Drucker, ele é um guru, ele dizia muitas vezes que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, depois de especificar a nossa meta, a gente deve ser capaz de mensurar. Para fazer uma meta SMART, você tem que responder algumas perguntas específicas. Por exemplo, quanto é o resultado esperado da minha meta? Quanto tempo será necessário para realizá-la? É mensal? É semanal? É bimensal? Continuando a construir a nossa meta do exemplo anterior, teremos um resultado mais ou menos assim. Então a gente falou do time comercial, quer expandir sua presença digital. Então, por exemplo, uma meta mensurável. Minha equipe de marketing irá aumentar as vendas em 200% no site no primeiro trimestre de 2021. Batata. Específico, a equipe, o local, esse é um exemplo. Né? Então, quanto que é o resultado esperado da meta? Nesse caso, 200%. Né? Quanto tempo? 3 meses, né? Trimestre. Né? E quando? Primeiro trimestre de 2021. Vamos agora falar da SM, agora do A, atingível. Pessoal, de nada adianta a gente construir uma meta que não dá para atingir. Então, os efeitos dessa meta vai ser devastador, tanto para você quanto para a tua equipe. Você mata a motivação da galera, porque correr atrás de algo inatingível é ruim, né? Portanto, quando você vai construir uma meta SMART, é importante deixar claro que ela tem que ser desafiadora sim, mas ela tem que ser atingível, realizável. Normalmente, numa equipe de 10 colaboradores, então 1 a 2 no máximo atinge essa meta, ok? Então, quando você tem uma meta onde de 10 colaboradores, 3, 4, 5 batem, a meta está errada, tá? Então, a meta tem que ser desafiadora para puxar os 10, mas 1 a 2 deles vão bater. E se 1 a 2 batem, todos têm plena capacidade de bater a meta. Claro que cada um está em momentos diferentes. Uma meta que ninguém bate ou que mais da metade da equipe bate, você já entendeu que ela precisa ser reavaliada. Então a gente falou do S, a gente falou do M, a gente falou do A e agora a gente vai falar um pouquinho
do R. Antes, eu quero só fazer um comentário. Eu já participei do planejamento de metas em um monte de empresa, já sentei com um monte de empresário, e parece um exercício muito fácil, muito simples tratar de meta, mas é só você fazer o seguinte exercício. Quando você tiver um processo de consultoria para uma pequena empresa, pergunta para qualquer colaborador, qual que é a tua meta? Acredito que tirando o pessoal de vendas, a maioria dos outros não está muito claro. Então ele não sabe muito bem o que ele faz. Não, eu dou meu melhor, eu chego no horário, às vezes eu vou um pouquinho depois do horário, às vezes eu levo o trabalho para casa, mas amigo do céu, não é uma meta SMART. Voltando lá, vamos falar do R, relevante. Uma meta para ser relevante, ela tem que impactar diretamente no negócio e ela precisa provar facilmente que ela trouxe um benefício, um resultado real para a empresa. Por exemplo, o que é uma meta relevante? Aumentou o faturamento, aumentou o número de clientes, diminuiu o custo, diminuiu o churn, né, os cancelamentos. Então, veja, uma meta relevante, ela impacta diretamente nos resultados da empresa. E o que a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado é que tem metas que são relevantes, mas ela não leva a lugar nenhum. Então ela tem que ser uma meta que é relevante, ela pode ser batida, ela pode ser justificável, ela tem a ver com a operação da empresa. Então às vezes você coloca uma meta relevante de aumentar o faturamento, mas ela não é realizável, como a gente viu antes, né? Então SMAR, agora vamos no T de tempo, temporal. Uma meta sem prazo é uma meta que nunca vai ser batida. Então, o que é um prazo? Então a gente vai colocar, normalmente uma meta anual, ela é quebrada em semestre, trimestre e mês, ok? Então, fica a minha sugestão para você também, ok? Se a meta ela tem uma medida de tempo específica, fica fácil você controlar. Vamos dizer que eu sou o consultor e eu estou treinando o time comercial a montar as metas de venda. Então a gente já entendeu, faz a meta anual, quebra em semestre, trimestre e mensal. Então todo mês ou toda quinzena eu, gestor, vou acompanhar o meu liderado, aqueles indicadores que eu sei que se ele não está batendo mês a mês, ele não vai bater no ano. A não ser que o camarada acredite no milagre, que eu acredito em milagres, mas não milagre mau planejamento, porque não vai chegar no final do ano entregando. Então, entrega mensal, não acumula meta, fica todo mundo satisfeito. Pessoal, para a gente fechar essa parte da meta SMART, eu vou dar uma sugestão. Você depois dá um Google, pesquisa lá exemplos meta SMART, relacionado ao segmento que você está vendendo consultoria, e eu tenho certeza que você pode até ganhar um plus, que é o seguinte: eu conheço uma galera que ganha com contratos de produtividade da seguinte forma. Você tem lá o resultado atual da empresa, ok? O resultado X. Você implementa um programa de metas. Se no mês seguinte ou no trimestre seguinte o resultado melhorou, você tem como negociar uma produtividade, você tem como ganhar um bônus. Então, implantar processo de consultoria de metas é uma das que geram mais grana, você já entendeu o motivo. Funciona bem demais. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.